Relatório da CPI da pandemia. Não está pronto ainda, pelo que informa o relator, o senador Renan Calheiros, porque nele vai entrar um relatório, dentro do relatório, 226 páginas, feitas por um grupo de juristas, que foi liderado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale. Aliás, sempre que tem que fazer algum relatório de CPI, chamam lá o professor Miguel Reale, né? Dessa vez a doutora Janaína não está com ele. Mas, nesse relatório, o estudo feito pelos juristas traz que o presidente Jair Bolsonaro cometeu uma série de crimes durante a pandemia. Crimes de responsabilidade contra a saúde, contra a administração pública, contra a paz pública, contra a humanidade. Entre eles, infração de medidas sanitárias preventivas, charlatanismo, incitação ao crime e prevaricação. Segundo o relatório, o presidente prejudicou e retardou o acesso à saúde pública. É um direito constitucional, né? Todo mundo tem direito à saúde, logo aqui estaria mais um dos crimes de responsabilidade. Muito bem, se isso de fato aconteceu ou não, cabe à justiça determinar. E quanto a crimes de responsabilidade, a frase que a gente mais escuta é: cabe ao Congresso decidir por intermédio do processo de impeachment. Só que não. A legislação brasileira não dá ao Congresso Nacional o poder de decidir sozinho ou no âmbito dos seus 513 deputados e 81 senadores, quem recebe o processo é a Câmara, então são 513, não dá a todos eles o poder de decidir sobre um processo de impeachment. A legislação brasileira concentra todo esse poder em uma pessoa só, aquela que senta na cadeira da presidência da Câmara. É a legislação brasileira. O processo de impeachment da presidente Dilma só andou, e isso não é notório, sabido, é registrado pelo próprio, só andou por causa de uma vendetta do então presidente Eduardo Cunha, que ficou bravo porque o PT votou contra ele no comitê de ética. E ele tinha colocado essa condição para a presidente Dilma de não abrir o impeachment. Abriu. E aqui não faz nenhum juízo de valor quanto ao conteúdo. Simplesmente ao poder que a legislação dá hoje em dia para uma única pessoa. O que vai acontecer com essa quantidade imensa de crimes aqui atribuídos ao presidente pelo relatório que vai sair da CPI? Se depender do Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, em nada. Ele já falou isso 500 vezes. Antes lembra quando, até a abertura da CPI, o presidente do Senado falou assim: não, a abertura da CPI vai atrapalhar o andamento do Brasil, que tem que discutir outras coisas. Como se fosse a CPI que está atrapalhando o andamento das outras discussões do Congresso Nacional. E não fosse essa história, essa quantidade imensa de soluções equivocadas para problemas que nós não temos, que o presidente da República coloca toda semana em discussão no país. Aliás, estamos vivendo 10 dias de sossego. Que perdurem. Mas, então, estou dizendo tudo isso aqui para dá para acreditar que não é aqui nesses 226, dessas 226 páginas, com crime atribuído ao presidente, que vai estar o grande ponto da CPI. E o ponto que daí pode sim trazer modificações. É que no relatório, fora desse trecho aqui dos crimes, vai estar lá escrito assim: CPI, crime de responsabilidade para ser julgado, ou seja, abertura de impeachment, sai da mão do presidente da Câmara dos Deputados e vai para uma comissão de parlamentares. Aqui, na minha modestíssima opinião, está talvez o maior ponto em termos de modificação legislativa que pode ser sugerido para valer, né? Com embasamento, criar um projeto, botar para votar dentro da Câmara dos Deputados. Que enquanto isso não acontecer, né, como dizia José Paulo de Andrade, basta a autoridade traseiruda, né? E, no caso dela, sentar em cima de qualquer processo. Aqui talvez resida o principal resultado da CPI. A CPI evitou que andasse esse contrato aí com a Precisa Medicamentos de 1 bilhão e tralalá, 400 milhões de reais, né?
Repare o tamanho desse troço. Os caras queriam resolver a vida deles com uma assinatura de 1 bilhão e 400 mil, né? Milhões. Lembra do escândalo do mensalão? 100 milhões. Virou uma... né? Pequenas causas. Perto dos... E a CPI evitou que esse contrato fosse assinado. Evitou. Trouxe a público, né, o Namastê, que eu tenho dito aqui, né? O Namastê da Índia é o Deus que mora dentro de mim, que saúda o Deus que mora dentro de você. O Namastê é o pilantra que mora dentro de mim, saúda o pilantra que mora dentro de você. Ia ter um Namastê, beleza, aqui, simplesinho, um só, de 1 bilhão e 400 milhões. Não teve. E ainda tem governista que diz, não houve o crime, porque não gastaram um centavo. Cara de pau dessa turma, porque olha o que a CPI evitou. E os estados, a Polícia Federal está investigando todos os estados que eles quiseram levar na CPI. Para mim, isso aí já valeu. Mas, principalmente, por causa dessa discussão aqui da mudança do impeachment. E sem essa mudança, fica tudo na mão ou da traseiruda autoridade. Rede Bandeirantes de Rádio.